arte egípcia é cheia de mistérios e ela estava inteiramente ligada à religião, sobretudo com a vida após a morte. Os túmulos dos grandes faraós eram solenemente ornamentados com desenhos, pinturas, esculturas, além de baixo e alto relevos. A história e a cultura egípcia possuem uma grande unidade de estilos e de objetivos, o que fez com que outras civilizações não tivessem influência significativa sobre o Egito. Nos períodos em que foi dominada, como no Império Romano, influenciou culturalmente outros povos que absorveram muito dos seus usos e costumes. A religião invadiu toda a vida egípcia, interpretando o universo, justificando sua organização social e política, determinando o papel de cada classe social e, consequentemente, orientando toda a produção artística desse povo. Além de crer em deuses que poderiam interferir na história humana, os egípcios acreditavam também numa vida após a morte. O fundamento da arte egípcia é a glorificação dos deuses e do rei divinizado, para o qual se erguiam templos funerários e túmulos grandiosos, o que não surpreende pelo fato dos estilos artísticos permanecerem iguais por cerca de 3.000 anos. Apesar da permanência do estilo, os egípcios desenvolveram-se de forma grandiosa na literatura, nas ciências médicas e na alta matemática, o que também manteve a civilização egípcia unificada e grandiosa. O faraó contratava artistas para desenhar e pintar nas paredes das pirâmides, que viriam a ser os seus túmulos. Essas pinturas detalhavam a vida deles e seu entorno, de modo que essa arte registra parte da história do Egito. As imagens encontradas nas tumbas egípcias estavam ligadas à ideia de propiciar à alma ajudantes que o orientassem ou encaminhassem a outra vida. No entanto, esse rico acervo de imagens também nos mostra um registro do cotidiano dos antigos egípcios. Era importante para essa civilização retratar os fatos, preocupando-se mais com as cenas narrativas do que com a beleza. Não tinham, portanto, o objetivo de representar a natureza tal qual era. Em vista disso, criaram um estilo de desenho muito singular, de modo que tudo que precisassem representar na cena aparecesse com clareza e objetividade. Observe as representações das figuras egípcias. O tamanho e a posição dos elementos, assim como das figuras presentes no espaço, eram estipulados de acordo com as regras hierárquicas. Há um simbolismo representado através da dimensão da figura. Era levado em conta a importância e a posição social e religiosa. É importante ressaltar que essas áreas espaciais eram muito bem definidas na arte egípcia. Identifique quem são o faraó, a rainha e os camponeses. Você percebe a diferença de tamanho entre eles? É só pensar que havia uma hierarquia que era seguida de acordo com o peso da alma de cada figura. Ou seja, quanto mais importante uma pessoa fosse dentro do reino, maior ela deveria ser na arte egípcia. Isso quer dizer que o tamanho das figuras seguia a seguinte lógica: o faraó, ou deus representado na obra, geralmente era maior, depois a rainha, ou o príncipe, os sacerdotes e, por último, os servos e o povo. Era comum que as pinturas da arte egípcia fossem feitas nas paredes das pirâmides, retratando a vida dos faraós, detalhando a vida após a morte, mostrando algumas ações dos deuses, entre outros temas ligados à religião. Uma curiosidade é que, apesar da aura religiosa que acompanhava a arte egípcia, era comum que cidadãos ricos do Egito tivessem murais em suas casas, elaborados com uma textura extremamente refinada. As tintas
cores utilizadas nessas pinturas eram extraídas na natureza. O preto, associado à noite e à morte, a cor preta era obtida através do carvão de madeira ou de peroluzite, óxido de manganésio do deserto do Sinai. O branco, extraído do cal ou gesso, simbolizava a pureza e a verdade. O vermelho representava a energia, o poder, e era encontrado em substâncias ocres. O amarelo estava associado à eternidade e era extraído do óxido de ferro hidratado, o limonite. O verde simboliza a regeneração e a vida e era obtido do malaquite do Sinai. O azul, extraído do carbonato de cobre, estava associado ao rio Nilo e ao céu. Os egípcios não se preocupavam com a representação da profundidade e da perspectiva das formas. Adotaram um estilo geometrizado de desenho e geralmente suas pinturas eram acompanhadas das escritas dos hieróglifos. A lei da frontalidade funda-se no princípio de valorizar o aspecto que mais caracteriza cada elemento do corpo humano. Desenhado de perfil, o rosto é mostrado ao máximo. De frente se resume a um oval. No rosto de perfil, o olho é representado de frente, por ser este o seu aspecto mais característico e revelador. O tórax também representado de frente, ou tronco, e as pernas e os pés são vistos de perfil. Tudo para que demonstre da melhor forma a narrativa da história que está sendo contada. Compare e perceba a diferença entre o padrão ocidental das representações da figura humana de origem grega e as regras do Antigo Egito. Mas por que os egípcios representavam assim? Para eles, essa era a fórmula perfeita para a melhor percepção do que estava querendo mostrar ou dizer. A religiosidade, assim como a vida cotidiana, eram temas recorrentes na pintura do Antigo Egito. Concluindo, a pintura egípcia tinha regras estabelecidas que eram executadas e respeitadas pelos artistas do seu tempo, como, primeiro, a simbologia hierárquica de poder relacionada ao tamanho das figuras. Segundo, a ausência de 3 dimensões. Terceiro, a inexistência da representação de sombras. Quarto, a utilização de cores convencionais extraídas da natureza. Quinto, a aplicação da lei da frontalidade. Sexto, uma maior preocupação de representar a narrativa do que a realidade. Sétimo, as formas estáticas e formais nas cenas representadas. 8. A interação dos hieróglifos com as pinturas em uma mesma composição.